Fala, nação corintiana, tudo bem com vocês? Corintianeiro aqui para mais um vídeo recheado de notícias do Corinthians atualizadas, e neste vídeo vamos falar de Corinthians e Botafogo. Corinthians inicia negociações com o zagueiro e as negociações estão bem encaminhadas. Vamos falar também sobre ponta do Timão e Breno Bidol. Vendido no Corinthians, tem proposta por Breno Bidol, vou te falar tudo agora neste vídeo. A única coisa que eu te peço é humildemente para você deixar o seu like, se inscrever em nosso canal, para a gente falar muito sobre o nosso Coringão, nosso clube do coração. Fiel, o Corinthians fez um jogo ontem contra o Botafogo praticamente só no segundo tempo, né? No primeiro tempo o Corinthians foi praticamente dominado pelo Botafogo, no segundo tempo entra Memphis e Yuri, praticamente mudam aí a história da partida do Corinthians, tá? Fabrício Angileri também muito bem, Hugo Souza muito bem, tá, Fiel? Inclusive, para quem assistiu o jogo, naquele chute do Newton de fora da área, em que o Hugo Souza faz uma defesaça, eu fiquei imaginando o Matheus Donelli ali naquele lance. Seria ali o gol do Botafogo, né? Infelizmente. Léo Maná só prova que não pode ficar no Corinthians, não está preparado para ser jogador do Corinthians, e o Corinthians ainda necessita de algumas peças. É evidente que se o Corinthians tivesse ali mais 4 contratações, mais 4 jogadores titulares ali para compor o elenco, jogadores considerados aí, vamos dizer assim, não espetaculares, mas jogadores medianos para bom, o Corinthians seria outro time com certeza. Fiel, não tá difícil arrumar o time do Corinthians. Não está impossível arrumar o time do Corinthians, basta o Corinthians fazer algumas contratações pontuais que a gente vai aí brigar por títulos. E detalhe importante, gente, pelo amor de Deus, paga o Memphis Depay, né? Paga o Memphis ontem provou que é um jogador decisivo, o Memphis provou que é um jogador que não pipoca, é um jogador que demonstrou recentemente a vontade de ficar no Corinthians, apesar de não ser a vontade unânime da diretoria do Corinthians, mas ele provou que quer continuar no Corinthians, que quer ficar. A única coisa que os jogadores estão exigindo, os próprios jogadores do Corinthians estão exigindo do clube, são reforços. Então a diretoria tem que parar para pensar um pouquinho e ir atrás de reforços, pensar um pouquinho mais no Corinthians, esquecer essa parte política um pouquinho de lado, deixa ela um pouquinho de lado e preocupa mais esportivamente com o Corinthians, porque o Corinthians está necessitando de reforços para se tornar aí um time mais forte no campeonato, tá? E vamos falar nisso um pouquinho mais para frente. O Corinthians, Fiel, na partida contra o Cruzeiro e na partida contra o Botafogo, fez partidas interessantes, tá? O Cruzeiro ter sido líder do Campeonato Brasileiro. O Botafogo, um time difícil de ser batido dentro da sua casa. O Corinthians com um time misto lá e contra o Cruzeiro também fez partidas, vamos dizer assim, partidas boas, que poderia até ter vencido a partida. Então é um Dorival Júnior que está começando a encaixar esse time, está conseguindo aí fazer o time do Corinthians entrar na linha. Contra o São Paulo foi um apagão, realmente o Corinthians não jogou bem fora de casa lá no Morumbi, tá? Só que temos que sim dar uma chance pro Dorival Júnior. Dorival Júnior é um treinador vencedor, Dorival Júnior é um treinador que conquista títulos, só que ele próprio treinador pediu 4 reforços pro Corinthians, e o Corinthians até agora não forneceu os 4 reforços. Ah, corintianeiro, mas por que o Corinthians poupou, sendo que o Palmeiras não poupou, outros times que vão fazer jogos importantes na Copa do Brasil não pouparam, foi só o Dorival Júnior que mesclou o time, que se tivesse entrado com o time titular poderia ter vencido o Botafogo. Porque o Corinthians, diferente de outros clubes, tem um condicionamento físico péssimo. O nosso meio-campo, a genética dos nossos jogadores é lento, Fiel. Eles podem aí pegar o preparo físico que quiser. É um meio-campo lento. O Ranieri, apesar de ser mordedor e marcar muito bem, é um jogador lento. O André Carrillo é um jogador lento. O Breno Bidol é um jogador lento. O Maicon é um jogador lento. O nosso jogador de mais explosão e velocidade ali é o José Martínez. Então o time do Corinthians, ele é lento. O DNA do jogador, o físico do atleta, e por mais que ele esteja aí num preparo, vamos dizer assim, mediano, ele não consegue empregar 100% porque é jogador com característica lenta, diferente do Palmeiras, diferente de outros clubes que tem uma característica física mais rápida e também de, vamos dizer assim, de mais marcação. O Corinthians realmente precisa fazer esse rodízio
Porque se o não fizer, os jogadores aí vão chegar contra o Palmeiras na Copa do Brasil com uma nhaca danada. Então realmente o Dorival Júnior não está fazendo esse rodízio à toa. Ele não está fazendo esse rodízio porque ele decidiu assim para o jogador entrar muito mais forte contra o Palmeiras, ou como, quando ele iniciou no Corinthians, que ele começou a fazer esse rodízio, um jogo jogava com os titulares, outro jogo jogava com o time mesclado. Sabe quem fazia isso no Corinthians? Vanderlei Luxemburgo, quando era treinador do Corinthians. Por quê? O Corinthians não tem um elenco com um time fisicamente forte para jogar as partidas. Então você precisa fazer esse revezamento. Não é porque o treinador gosta de ficar revezando. Se a gente não gosta, você acha que o cara não queria jogar com o seu time titular todos os jogos? Por que o Dorival Júnior, quando foi campeão no Flamengo, não ficava fazendo esse rodízio? Quando ele foi campeão no São Paulo, não ficava fazendo esse rodízio? Porque ele tinha elenco para isso. O Corinthians não tem elenco para isso. Se ele não fazer esse rodízio, o Corinthians realmente vai se dar muito mal, porque o físico dos nossos atletas e a característica dos jogadores de meio campo é bastante lento, tá, fiel? Então realmente o Dorival precisa sim fazer aí esse rodízio. Por isso que o Dorival, ele é um treinador inteligente. Então ele coloca o cargo dele, vamos dizer assim, numa bandeja de prata. Ele coloca assim a sua, vamos dizer assim, a sua competência em jogo, porque ele está fazendo um rodízio. Você acha que ele queria jogar como o Léo Maná? Você acha que ele queria jogar com o Kaká na zaga? Você acha que queria jogar com esses jogadores que ele tem à disposição? Se ele está fazendo rodízio é porque é necessário. Então o Corinthians tem que contratar, tem que trazer jogadores para o Dorival Júnior, para ele poder mostrar todo o seu potencial no Corinthians e para esses jogadores que chegar, potencializar esse time dos jogadores bons que o Corinthians tem, tá? Então não tá difícil arrumar o time do Corinthians. Eu quero saber a sua opinião sobre essa análise que o corintianeiro fez para vocês, se vocês concordam comigo ou se vocês discordam comigo. Pode comentar à vontade, o espaço é de vocês, tá, fiel? Vamos falar sobre mercado da bola um pouquinho aqui, tá? Então bora lá. Chegou informações para mim que o Corinthians, um time da Inglaterra, não sei qual, sinalizou que vai fazer uma proposta oficial para o Breno Bidon, tá, fiel? A informação que chegou em mim é que seria uma proposta de 13 milhões de euros para o Breno Bidon, que inclusive o Breno Bidon será um jogador que o Corinthians não vai fazer esforço para segurar. Diferente do Yuri, que renovou até 2030, diferente do Memphis. Só que o Memphis também não vai fazer esforço, só que o Corinthians está na mão do Memphis, né? Porque se alguém pagar a multa rescisória sai, mas o Memphis já disse que quer ficar. Rodrigo Garro, o Corinthians, se chegar a proposta, vai fazer de tudo para o jogador ficar, diferente do Breno Bidon. Se chegar a proposta para o Hugo Souza, também vai fazer de tudo para o jogador ficar, diferente do Breno Bidon, que esse sim, o Corinthians não vai fazer esforço para ficar. Até para o Corinthians seria bom uma venda do Breno Bidon, não que ele não mereça, porque é um moleque bastante novo, que vai dar muitos frutos ainda. É um jogador com potencial excelente, muito bom de bola. Só que o Corinthians pretende sim vender o Breno Bidon, que seria até um desafogo para o Corinthians para chegar no mercado da bola e fazer algumas contratações interessantes, tá? Então vai chegar essa proposta, as informações que chegaram é de 13 milhões de euros, mas a gente nunca sabe ao certo se realmente será 13 milhões de euros. Não sei se o Corinthians tem a pretensão de aceitar esse valor de 3 milhões de euros, ou se vai ser 3 milhões de euros e o time vai parcelar algum valor. Vamos esperar chegar essa proposta, porque quando chegar a informação com mais clareza e mais concreta, eu trago para vocês o time, trago para vocês a proposta e trago para vocês se o Corinthians pretende vender ou não. Mas sim, fiel, o Corinthians pretende sim desfazer do Breno Bidon, até para dar esse fôlego para o Corinthians e no mercado da bola fazer algumas contratações interessantes para o Corinthians, tá? Então proposta por Breno Bidon, podendo chegar a qualquer momento e o Corinthians podendo também perder o Breno Bidon. A pergunta que fica é, você acha que 13 milhões para o Breno Bidon é um valor justo para o jogador sair do Corinthians? Vocês venderiam? Vocês não venderiam? Vocês segurariam o Breno Bidon para ele valorizar mais? Vocês acham que é um jogador interessante para o Corinthians ou não? Comenta, fiel. O espaço é de vocês, tá? Pode comentar, fica à vontade. Referente ao Victor Sá, o Corinthians continua as negociações com o jogador, tá? O Corinthians sim, a primeira intenção do Corinthians é a proposta por empréstimo, tá, Fel? O Corinthians tenta o empréstimo do jogador.
Dificilmente por empréstimo eu acredito que o jogador não vem, apesar que é o último ano que tem lá o jogador, então o time quer vender, último ano de contrato, então o clube é mais interessante para o clube vender o atleta, já que falta um ano só, do que você emprestar o jogador. Não faz sentido nenhum para o clube russo, e sim, o Corinthians pode fazer propostas financeiras para tirar o jogador, pode comprar o atleta, tá, fiel? Até porque o Corinthians estava disposto a investir aí 3,5 milhões de euros no Biel. Então pode sim o Corinthians fazer um investimento no Victor Sá para vir ser reforço do Corinthians. Aí sim o Corinthians começa a reforçar o seu elenco. Aí sim o Corinthians começa a dar opções para o Dorival Júnior trabalhar. Porque a gente viu ontem que esse time do Corinthians é bastante limitado, tá, fiel? Então o Corinthians podendo sair da estratégia de empréstimo e indo aí para a compra do jogador. Já que falta só um ano, o time não vai fazer grandes esforços para segurar o jogador no elenco, tá? Até porque eu tenho informações que o clube russo não pretende fazer uma proposta de renovação de contrato para o Victor Sá, e o jogador está muito interessado em voltar para o Brasil e jogar no Corinthians, tá? Que inclusive o Corinthians com o jogador tem valores acertados. O problema agora é o clube russo, que o Corinthians tenta aquisição do atleta. Vamos aguardar para aí, provavelmente aí na segunda-feira, na terça-feira, teremos mais informações aí sobre o Victor Sá. Mas você acha que seria uma boa contratação para o Corinthians? O que você acha? Você acha que o Corinthians deveria ir atrás de um jogador, vamos dizer assim, mais contundente na posição? Comentem, porque eu quero saber a sua opinião. A minha opinião é que é um jogador, vamos dizer assim, de mediano para bom, tá, fiel? Não é um jogador de jogar fora. O Corinthians não tem um jogador com a característica do Victor Sá, é aquele jogador de ponta, aquele jogador que quebra linhas. Então, na minha opinião, é uma contratação interessante. Entre Victor Sá e Biel, eu sou mais o Victor Sá no Corinthians, tá? Comentem aí, fiel. Então, o Timão podendo comprar o jogador. E a última informação desse vídeo que eu quero trazer para vocês é que o Corinthians iniciou aí negociações com um zagueiro do Brasil, tá, fiel? Um zagueiro brasileiro, tá? Eu não sei falar pra você, corintianeiro, mas como assim? Você traz uma informação, você não sabe que time que o cara joga, você não sabe quem que é o cara, isso não é informação. Fiel, esse canal aqui, tá? Vou falar pra vocês. Ele trabalha, vamos dizer assim, da forma mais respeitosa possível para trazer a informação pra você. Eu jamais quero trazer uma informação para você aqui, inventar um zagueiro da minha cabeça, falar, ó, o zagueiro joga no fulano tal, na liga tal, o preço é tal. Não, eu vou trazer informação para você concreta, a informação que eu tenho, isso você pode assinar. É informação concreta. O Corinthians iniciou negociações com o zagueiro que está bem encaminhada, tá? Só que ainda não chegou para mim o nome. O Corinthians está negociando com o zagueiro. É porque tem muitos canais e tem muitas informações que os caras ficam praticamente dentro da sala do Fabinho Soldado, junto com Osmar Stabile e outros diretores, que sabe toda a conversa minuciosa de tudo que foi dito, ponto por ponto, tintim por tintim. Aqui eu não sou assim, tá? Parece que eles têm, vamos dizer assim, poder da mente para ler os pensamentos, ou eles estão lá presentes, porque são tantos detalhes que a gente fala, não, esse cara é muito bem informado, ele devia estar lá no Corinthians, né? Aqui não, aqui a gente trabalha de forma humilde. Então, a informação concreta é que sim, o Corinthians está negociando com um zagueiro, aí, um zagueiro brasileiro, tá, fiel, e está com negociações bem encaminhadas. Foi uma informação que chegou para mim. Eu não estava lá dentro da sala para saber todos os detalhes, mas até segunda-feira, no máximo terça-feira, eu já trago para vocês aqui o nome do zagueiro, os valores que estão sendo negociados, aí o time tudo certinho para vocês aí, tá? Mas é um Corinthians que agora dá para perceber que está aí correndo no mercado para trazer alguns reforços pro Dorival, porque realmente não tá difícil do Corinthians montar esse time, não tá difícil do Corinthians passar a ser um time competitivo e um time aí para disputar títulos, tá, fiel? Que estamos precisando aí o mais rápido possível. Ah, e para encerrar esse vídeo aqui, nem tava na pauta, eu vou trazer para vocês, tá? O Corinthians está cogitando terminar aí o 2026, tá, fiel? Encerrar o ano, né, de presidente com o Osmar Stabile, que seria até 2026, que seria o mandato do Augusto Melo, tá? Então o Corinthians pode encerrar com Osmar Stabile, porque poderia ter uma eleição interna, vocês lembram disso? Porque pode sim, se o Osmar Stabile aí dizer que não quer ser presidente,
pode ser que tenha uma eleição interna. Pode ser não, teria uma eleição interna com alguns candidatos aí, inclusive candidatos de Renovação e Transparência, outros não, para disputar o cargo de presidente do Corinthians. Porém, essas eleições pode não acontecer e o Osmar Stabile pode seguir como presidente do Corinthians até 2026. E venhamos e convenhamos, por mais que o Osmar Stabile já cometeu alguns erros, é um cara que, vou ser bem sincero para vocês, nesse início ele tá merecendo aí uma oportunidade de ficar até o final do ano, tá, fiel? Renovou com o Iro Aberto até 2030, apesar de não estar contratando, não tá fazendo loucuras financeiras para prejudicar o Corinthians. É um presidente que está andando com os pés no chão. Então vamos aguardar, tem muito tempo lá até ainda para ver como que o Osmar Stabile vai agir nesse Corinthians, se ele vai ter mais acertos ainda ou se vai ter muitos erros. Se tiver mais acertos do que erros, sim, compensa a gente dar uma chance para o Osmar Stabile. O que vocês acham? Comentem porque eu quero saber a sua opinião. Certo, fiel? Meu muito obrigado por tudo, que Deus abençoe você e sua família grandemente e vai Corinthians!